No princípio, Deus criou o céu e a terra. No sexto dia, porém, coroou a criação com o homem e a mulher. Na plenitude do tempo, o Senhor, Deus, descendo do céu, foi convidado a uma festa de casamento. E a sua mãe, Maria Santíssima, também estava ali. Meus amados irmãos, saúdo primeiramente o reverendíssimo Monsenhor, reitor aqui da nossa reitoria. Meus amados irmãos, no limiar do terceiro milênio, às portas do ano 2000, o grande São João Paulo II chamava-nos a atenção à imagem que nós, homens e mulheres, fazíamos de nós mesmos. No limiar do terceiro milênio, no mundo moderno, como nós vivemos, São João Paulo II, ele, sobrevivente a duas grandes guerras, ele, um arauto da esperança de Deus, sobrevivente da grande Segunda Guerra Mundial, sobrevivente da perseguição comunista na Polônia, vinha nos chamar a atenção às ideologias, às filosofias que tiravam do homem a sua dimensão espiritual, que pretendiam matar no homem o desejo que possui de Deus, o desejo natural que possui de Deus, seu Criador. E para isso, chamava-nos a atenção e chamava-nos a voltar os nossos olhos, uma vez mais, para Deus nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras. Ideologias que procuravam matar a Deus no nosso coração. Porque, dizia um desses filósofos, se Deus está morto, se Deus não existe, tudo nos é permitido? Não é isso. Essa é a filosofia, essa é a ideologia que levou aos campos de concentração nazista, que levou às milhares de mortes sob a cortina de ferro da Revolução Comunista na Rússia, que levou, finalmente, à revolução sexual no mundo ocidental, como nós hoje o vemos. Por isso nós precisamos ouvir o apelo do grande São João Paulo II, voltar os nossos olhos para Cristo nosso Senhor, sua Mãe Santíssima, na história sagrada. Por isso, muito propícia é a leitura proclamada pelo reverendíssimo Monsenhor da criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Criou o céu, as criaturas celestes, os anjos, criou a terra, o mar, as criaturas para povoar os mares, a terra, as aves para voar belíssimas no céu. Mas no sexto dia, como coroa da sua criação, ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Primeiro criou o homem, Adão. Mas Deus logo viu que não convinha a Adão, ao homem, que ficasse só. E aí criou para ele uma companheira, Eva. Era a coroa da criação de Deus. As mulheres, criadas por último, vão defender. Deus quis terminar com chave de ouro, quis guardar o melhor para o final. Os homens, de outro lado, vão se defender. Criou as mulheres por último para que não desse opinião em tudo. Mas era a coroa da criação, o homem e a mulher, um para o outro. Homem e mulher, numa comunhão plena e total de vida, num amor tão grande e único, que só podia levar ao amor, só podia fazer nascer o amor. E, na sua união, chamados a cooperar com a criação divina na geração dos filhos. Acontece, meus amados irmãos, que por inveja, o demônio quis entrar nessa história, quis entrar na nossa história,
E ao contrário de um Deus que cria, que ordena todas as coisas, que faz tudo bom e belo, o demônio entrou na nossa história desordenando, enfeiando, trazendo caos e desordem, trazendo pecado. E os nossos primeiros pais, no paraíso, criados para amizade com Deus, criados para cooperar na criação divina, governando todas as coisas, escutaram o apelo da serpente, que por inveja, porque não podia gerar a vida, não está destinada mais à vida, a serpente queria que nós também morrêssemos. Queria nos convencer de que somos iguais a Deus. Não, cooperadores de Deus. E assim entrou o pecado no mundo, o sofrimento, as dores e eventualmente também a morte. Entrou na nossa história desordenando, enfeiando, trazendo maldade. O matrimônio, meus amados irmãos, também nasceu das mãos de Deus, bonito, ordenado e ordenado para a vida, para a geração de vida, num amor tão grande que se faz carne em outra pessoa, a modo da comunhão de amor íntima da divindade trinitária. Mas também o matrimônio sofreu as consequências do pecado. Se ele foi criado para essa comunhão de vida entre duas pessoas com o seu Deus verdadeiro para a geração do homem, para a geração da prole, para que nós crescêssemos e multiplicássemos e governássemos na nossa terra, o demônio, pondo as mãos também no matrimônio, trouxe para ele desordem, desgraça, sofrimento. E aí nós vamos ver na história do povo, mesmo o povo escolhido por Deus, ali, o matrimônio que era para ser único e indiviso, mesmo no povo de Deus, nós começamos a ver as chagas do matrimônio, a poligamia, mesmo nos santos patriarcas, Abraão, Jacó, o divórcio, ainda previsto na lei de Moisés, era um matrimônio que estava ferido, que estava chagado. Não era mais como aquele querido por Deus, que criou todas as coisas belas, todas as coisas unas. No entanto, meus amados irmãos, depois da queda dos nossos primeiros pais, foi-nos prometido um Redentor. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho para fazer novas todas as coisas, para consertar o que o pecado e o demônio tinham desacertado, para ordenar o que o pecado tinha bagunçado, para trazer de novo bondade e beleza. E não é por acaso, meus amados irmãos, não é sem a providência de Deus, que Jesus, Cristo nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, não é por acaso que Ele manifesta o seu poder, que Ele entra na nossa história publicamente numa festa de matrimônio. Jesus, nas bodas de Caná, nos lembremos, ali estava sua mãe e Jesus, conta-nos São Lucas, com seus discípulos. Uma festa de casamento, manifestando claramente para nós que Ele também veio restaurar todas as coisas, inclusive o matrimônio ferido pelo pecado. Nas bodas de Caná, se lembramos da história bem, a presença de Jesus é uma presença que transforma, é uma presença que traz o melhor, traz o vinho bom. De água, Ele traz vinho. Do elemento tão natural que era a água, Jesus transforma em vinho, e vinho bom, para restaurar todas as coisas, e vinho de alta qualidade, e sinaliza que a partir daquele momento
em cada matrimônio. Uma vez convidado, ele se faria presente, com uma presença que transforma. O matrimônio passa a ser sacramento, sinal eficaz da presença e da graça de Cristo. Refletindo melhor sobre este grande milagre de Jesus nas bodas de Caná, nós nos lembramos das palavras de São Lucas. Jesus foi convidado, naquele tempo, Jesus foi convidado a uma festa de casamento e a sua mãe estava ali. E aconteceu que lá, no meio da festa, faltou o vinho. Nossa Senhora, muito compadecida, ela, compadecida também em nossas vidas, a menor das nossas dificuldades, Nossa Senhora chega para o seu filho e diz para ele: meu filho, não tem mais vinho? Nosso Senhor, para manifestar que ainda não era chegada a sua hora, porque a sua hora, a hora da sua glorificação, traria também para ele a hora da sua cruz, diz para ela: minha senhora, que nos importa, não é chegada a minha hora, não devo começar a minha obra redentora. Mas Nossa Senhora insiste com ele e manda que os empregados façam tudo aquilo que ele disser. Nosso Senhor aquece ao pedido de sua mãe e transforma naquele casamento fadado à desgraça, porque a falta de vinho num casamento seria grande desgraça para os noivos, grande vergonha. Nosso Senhor transforma aquela realidade triste em abundância de graça e de felicidade. De grandes talhas de água, ele faz vinho, o vinho bom. Nosso Senhor, que vem realçar a importância do casamento, vem trazer para nós a beleza do santo sacramento do matrimônio. A água, meus amados irmãos, é uma bebida comum, é a mais comum, é a mais natural, mas pela presença de Jesus, ela é transformada em vinho, uma das mais preciosas bebidas, uma das mais ricas. Assim também o casamento, com a presença de Jesus, o casamento é a coisa mais natural do ser humano. Desde a criação, o homem é destinado a uma mulher. É tão natural a atração entre os dois que ela gera um fruto de vida. Meus amados irmãos, pela presença de Jesus, o matrimônio, que era meramente natural, é elevado, é, como a água em vinho, transformado em sobrenatural, sinal sagrado, sacramento. É grande esse mistério, diz São Paulo, falando do matrimônio cristão. Já era belo no início, porque nasceu das mãos de Deus. Nosso Senhor não simplesmente restaurou a sua beleza e bondade, mas o elevou à alta dignidade, a dignidade de sacramento. Para que nós, no entanto, consigamos manter essa dignidade em nossas vidas, nas nossas vidas de casados, na vida que nós pretendemos, se queremos nos casar, nós precisamos vigiar. E aqui vão alguns conselhos para aqueles que já são casados, para aqueles que pretendem se casar ou para aqueles que pretendem formar as pessoas que futuramente vão vir a gerar filhos. O primeiro conselho concernente ao casamento é que nós, uma vez casados ou que pretendamos nos casar, convidemos para ele a Jesus. Convidar a Jesus é a garantia de que o nosso matrimônio será santo, será cheio das graças de Deus, terá a abundância das graças divinas, vai ser elevado a sacramento. Convidar a Jesus é fazer como os jovens Tobias e Sara nas Sagradas Escrituras. Sara, uma bela jovem judia, havia já se casado 7 vezes, mas o demônio, com medo
da geração dos filhos e da santidade dos filhos de Sara, porque ela, uma mãe piedosa, criaria certamente santos, matava todos os noivos de Sara, 7 deles, logo depois que se uniam em matrimônio. Não conseguiam consumar o matrimônio, não chegavam a consumar o matrimônio, e o demônio, Asmodeu, já levava os seus noivos. Tobias, que conheceu Sara, também encantou-se por ela e pediu a seu pai que a desse em casamento. O pai, muito relutante, a certa altura, aqueceu, deu para ele a sua filha em casamento, mas já conformado de que também para ele devia logo preparar uma cova. Ninguém conseguia escapar das mãos do invejoso Asmodeu. No entanto, Tobias, muito justo, chegando para Sara, dizia para ela: não, nós somos santos, filhos de santos. Hoje, antes de nos casarmos, nós vamos rezar e jejuar. Amanhã, nós vamos rezar e jejuar. E depois de amanhã, também vamos rezar e jejuar. E só então depois se uniram em matrimônio. Convidar a Jesus, meus amados irmãos, é fazer como Tobias e Sara, rezar e jejuar, se preparar bem no matrimônio, todos os dias, rezando, jejuando com nossos esposos, rezando e jejuando para escolher a pessoa certa, rezando e jejuando para se preparar bem para o casamento, para enfrentar já no casamento os desafios do dia a dia, os desafios da vida em comum, o desafio da educação dos filhos, rezar e jejuar. A oração é essencial para aqueles que se casaram e que também pretendem o casamento. Jesus será um convidado presente, constante, não como um mero participante, mas como uma presença que transforma, eleva, traz beleza e traz bondade. Convidar a Jesus, meus amados irmãos, pela oração. Voltando à oração do grande Tobias, da belíssima Sara, eles diziam consigo e com Deus, na sua oração: nós nos casamos não por sensualidade, não por desejo impuro, mas para formar família, para povoar a terra e viver o matrimônio como aquele desejado por Deus desde Adão e Eva. O casamento não é uma diversão, não é garantia de prosperidade, não. O que nós vemos, figura, retalho de casamento hoje em dia, são casamentos nos quais o demônio pôs as mãos e desorganizou, embaraçou, trouxe confusão, trouxe divisão. Meus amados irmãos, não, se nós convidamos a Jesus para o nosso casamento todos os nossos dias, se nós convidamos a Jesus para o nosso futuro casamento, Ele há de ser presença constante, Ele há de ser um convidado muito mais do que um convidado especial, Ele vai ser um convidado que transforma a nossa realidade. Convidar a Jesus pela oração, convidar a Jesus também pela reta intenção, a reta intenção desses dois noivos da Sagrada Escritura que queriam servir a Deus na geração dos filhos. Não como essa figura, não como esse casamento fechado à vida que nós vemos no mundo de hoje. Não como esse casamento que manipula a natureza para fechar os noivos, os casais, no seu próprio egoísmo, para fechar os noivos, os casais, no seu comodismo. Não, um casamento aberto às graças de Deus, à abundância dos filhos, que semelhante à abundância do vinho na festa de casamento em Caná, trará paz
e felicidade. Sempre nosso Senhor que quer ser um convidado presente, sempre nas nossas vidas. Mas também nós devemos não expulsar Jesus dos nossos casamentos. Não como essas festas modernas que se espera um determinado momento para abrir a pista de dança e aí está tudo liberado. Não devemos esperar que Jesus saia da nossa festa e aí está tudo liberado. Não, Jesus quer ser um convidado presente, como nas bodas de Caná, elevando o matrimônio a sacramento cotidianamente, na fidelidade entre os noivos, na sinceridade entre os esposos. Quer ser um convidado presente, porque numa hora de discussão, através do sacramento da confissão, nós encontraremos o perdão de Deus e do nosso cônjuge, e restauraremos o nosso matrimônio. Porque no momento das nossas fraquezas, recorrendo à Santíssima Virgem Maria, para que ela venha ao nosso encontro, nós encontremos a nossa consolação. Para que na hora que nosso Senhor mande a bênção generosa do fruto do matrimônio, assim como o fruto da videira no vinho em Caná, o fruto do matrimônio, a bênção dos filhos, nós tenhamos o coração aberto, nós tenhamos os corações abertos. A grande felicidade que a modelo do vinho anima o coração, diz o Salmo. Não expulsar Jesus pelo pecado. Tantos são os pecados que rondam os noivos, os esposos nos seus casamentos. O pecado da impureza, o nosso mundo imerso em hedonismo, o nosso mundo imerso em impureza, são constantes as tentações para que nos larguemos uns aos outros, nos viremos ao nosso egoísmo, manifestemos o que de pior há em nós, que é o desprezo do próximo e o autocentrismo, o egocentrismo. Não, uma presença constante de Jesus pela graça de Deus, conseguida também na confissão, conseguida também no matrimônio. Não abandonar Jesus pelo esquecimento. Como é comum, como é frequente, nós percebemos, meus amados irmãos, que uma vez que Jesus foi convidado para a festa de casamentos de muitos de nós, a certa altura, ele é esquecido. Não se reza mais em casa, não se fala mais de Deus para os filhos, não se educa na santa piedade cristã, não se fala mais em amar a Deus sobre todas as coisas, não se ensina a rezar, não rezam mais os noivos, não rezam mais os esposos uns com os outros. Meus amados irmãos, como permaneceremos fiéis se não rezamos juntos? A família que reza unida, permanece unida, dizia esse grande apóstolo da esperança, São João Paulo II. A família que reza unida, permanece unida. Não expulsemos Jesus pelo esquecimento dos nossos matrimônios, pelo esquecimento dele. Não expulsemos Jesus da nossa festa de casamento. Ainda uma coisa a mais, meus amados irmãos, como conclusão, não podemos esquecer da presença materna em Caná da Galileia, a presença materna de Maria Santíssima. No início da história, quando da criação de Adão e Eva, quando Deus criou tudo e viu que era bom, foi o conselho de uma mulher que trouxe a ruína, foi o conselho de uma mulher que trouxe o pecado, que o pecado entrou no mundo e com ele toda a desgraça. Na plenitude dos tempos, no entanto, meus amados irmãos, a restauração de todas as coisas também nos chegou pelo conselho de uma mulher, Maria Santíssima, a quem veneramos aqui como a Senhora Aparecida. Foi sua intercessão poderosa, seu poder de súplica, que fez com que Jesus antecipasse a sua hora e nos revelasse que a vontade dela se torna a vontade dele. O conselho da nova Eva, aquela que muda o nome de Eva, transforma a tristeza em alegria.
fez com que Jesus realizasse o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Quer fazer que Jesus realize milagres também nas nossas casas, nas nossas famílias, naquilo que mais precisamos. Para todos nós que somos filhos da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Ela não é onipotente como se fosse uma deusa, não. Ela é a onipotência suplicante. Ela é aquela que consegue tudo aquilo que ela pede a seu Filho Jesus Cristo. Confiemos nela, busquemos a sua amável intercessão. Que ela traga para nós, para a nossa vida, a sua presença materna, na certeza de que não nos faltará vinho, não nos faltará alegria, não nos faltará a graça de Deus. Meus amados irmãos, tanto para aqueles que são casados, quanto para aqueles que querem se casar, não se esqueçam da presença de Maria Santíssima em suas vidas. É a presença de Maria que traz a presença de Cristo e verdadeiros milagres. No princípio, no início, na criação, Deus criou o matrimônio. Na plenitude dos tempos, Ele se fez presente em uma festa de casamento, elevando o matrimônio a sacramento. Aquilo que era belo tornou-se ainda mais belo. A presença de Cristo torna-se sobrenatural, divino, sagrado. É como o vinho bom, que só traz alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.